Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima, e eu estou de volta para darmos continuidade aos estudos de geografia, dessa vez com o capítulo 2 da unidade 8 do nosso livro didático, no qual nós vamos conhecer melhor a biodiversidade e a sua importância. Vamos lá? Galerinha, quando falamos a respeito de biodiversidade, nós estamos nos referindo à diversidade biológica, ou seja, a toda a variedade de vida, desde micro-organismos até plantas e animais encontrados em determinada área. E todas as formas de vida que existem no planeta fazem parte da biodiversidade. Você, eu, um fungo, um pé de alface, uma floresta inteira. Em 2011, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu a década da biodiversidade com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o aumento da perda da biodiversidade mundial e lançar planos para a proteção e preservação da biodiversidade do planeta. A biodiversidade representa um imenso potencial econômico. Muitas espécies animais e vegetais são fontes de alimentos e de matéria-prima para o desenvolvimento de substâncias usadas na fabricação de medicamentos, essências, óleos, fibras, biomassa, etc. A sobrevivência das populações tradicionais também dependem da biodiversidade. Os povos da floresta, por exemplo, utilizam a vegetação para extrair alimentos, construir moradias e desenvolver atividades de trabalho. Na última década, a comunidade científica, os governos e as associações não governamentais ambientalistas têm alertado sobre a degradação e a perda da biodiversidade no planeta. Muitas espécies vegetais e animais, no entanto, podem ser extintas antes mesmo de serem conhecidas e estudadas. Ou seja, preservar a biodiversidade é justamente preservar recursos que muitas pessoas tiram dali o seu sustento, como, por exemplo, os povos da floresta, como o nosso livro cita, que eu estou me referindo a indígenas, ribeirinhos, extrativistas e seringueiros. Ou seja, eles dependem desses recursos naturais encontrados na biodiversidade para sobreviver, para realizar suas atividades do dia a dia, para construir moradias, entre outras coisas. Bem como esses povos, também posso citar o exemplo de espécies vegetais e animais que podem ser extintas, como o próprio livro salienta, antes mesmo de serem conhecidas e estudadas. Ou seja, na medida que nós estamos destruindo a biodiversidade do nosso planeta, estamos destruindo também histórias, estamos destruindo espécies, estamos destruindo vidas. Falando agora a respeito dos chamados hotspots, esses hotspots são áreas que apresentam um alto grau de biodiversidade em risco de destruição e que, por isso, foram escolhidas como prioritárias na luta pela preservação. Ou seja, são áreas que, de certa forma, recebem um pouco mais de atenção nos cuidados, justamente para prevenir uma perca dessa biodiversidade e dos vegetais, animais, a vida como um todo que existe ali. Para ser um hotspot, uma área deve apresentar ao menos 1.500 espécies de plantas endêmicas. Como assim endêmicas, professor? Plantas que são encontradas apenas em uma região ou área específica do planeta e ter perdido 70% ou mais de sua área original. Em todo o mundo, há 36 hotspots, que ocupam apenas 2,3% da superfície terrestre e concentram mais de 50% de todas as espécies vegetais e aproximadamente 43% de espécies de vertebrados endêmicos. Assim como os vegetais, quando eu me refiro a vertebrados endêmicos, estou me referindo a animais que apresentam uma coluna óssea ou cartilaginosa composta de vértebras. E quando eu falo vertebrados endêmicos, mais uma vez, estou me referindo a esse tipo de animal que só existe numa determinada área, numa determinada região específica do nosso planeta. Neste mapa, podemos observar justamente os hotspots do nosso planeta. No nosso país, temos na região da Mata Atlântica e do Cerrado. Temos também aqui na América do Sul, na região dos Andes tropicais, na América Central, na Mesoamérica, entre outras diversas áreas, como podemos observar. Agora, no que diz respeito a ameaças à biodiversidade, as ações humanas interferem na dinâmica natural dos solos, das formações vegetais,
das águas e da atmosfera, alterando o funcionamento dos ecossistemas e ameaçando a biodiversidade. Essas interferências vêm acontecendo de forma tão rápida e intensa que alguns cientistas dizem que estaríamos entrando em uma nova era geológica, o Antropoceno, marcada pela influência predominante da ação humana sobre o planeta. Ou seja, gente, chegamos num momento da história da humanidade que a interferência humana, de certa forma, ela acaba sendo mais forte e intensa que a interferência natural. A ação antrópica, ou seja, a ação do homem, acaba, de certa forma, por intensificar esse processo de degradação da biodiversidade e modificação da biodiversidade do nosso planeta. Confiram comigo aqui agora alguns exemplos de ameaças à biodiversidade do planeta. Alteração nos solos, quando a agricultura, pastagem, plantação intensiva de florestas como eucalipto e construção de infraestruturas promovem a degradação e o empobrecimento dos solos. Superexploração de recursos naturais. Recursos minerais, biológicos como plantas e animais, energéticos e hídricos são intensamente explorados. A destruição e fragmentação dos habitats. O que é um habitat? É uma porção do ambiente onde um indivíduo, uma espécie ou um grupo de espécies vive e se desenvolve. A destruição e fragmentação de habitats dificulta a sobrevivência e reprodução de espécies, podendo levá-las à extinção. Temos também a difusão de espécies exóticas. A agricultura, a jardinagem, a caça, a pesca, a criação de animais de estimação e o crescimento do comércio e do turismo mundial contribuem para o aumento da difusão de espécies exóticas ou não nativas, ou seja, espécies que são levadas para fora de sua área de distribuição natural. As mudanças climáticas, por sua vez, com o aumento da temperatura média mundial, poderá ocorrer o desaparecimento de milhares de espécies animais e vegetais e, consequentemente, haver profundas alterações no equilíbrio ecológico, assim como a poluição, pois a liberação de substâncias tóxicas de diversas origens nas águas, no ar e nos solos prejudica os seres vivos e os ambientes. Mudanças climáticas e extinção de espécies. Em 2018, a organização não governamental WWF publicou um estudo sobre o impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade nos hotspots. A principal conclusão foi que, quanto maior o aumento da temperatura média mundial, maior o número de espécies ameaçadas de extinção. O estudo diz que um aumento de 2 graus Celsius colocará 25% das espécies vegetais e animais em risco de extinção, ou seja, deixar de existir. Os habitats atuais dos ursos pandas gigantes, na China, por exemplo, se tornarão mais quentes e secos, forçando esses animais a migrar para áreas mais frias, onde não há bambu, base da alimentação deles. Agora, a respeito da difusão de espécies exóticas, temos um caso bem específico do eucalipto. O eucalipto é originário da Austrália, sendo considerado uma espécie exótica nos locais para onde é levado. A grande expansão de plantação de eucaliptos está relacionada ao uso dessa árvore pelas indústrias de papel e celulose, móveis e siderúrgicas. No Brasil, comunidades tradicionais de áreas de cerrado são bastante prejudicadas pela plantação de eucaliptos, pois estes substituem espécies nativas como o pequi e o bacuri, das quais são extraídos recursos que geram renda para essas comunidades. Um exemplo muito importante de observarmos é de algumas empresas, algumas indústrias, que acabam estabelecendo as suas sedes em locais onde há uma certa vegetação nativa, e nessas vegetações nativas, o que é que eles fazem? Eles devastam essas vegetações para instalar os seus empreendimentos. No entanto, no momento que eles devastam essa vegetação, eles, além de instalarem a sua sede, muitas vezes eles se sentem numa responsabilidade ambiental de plantar, de cultivar algum vegetal naquela área, para também não ter uma grande perca das áreas verdes. E muitos estão justamente plantando o eucalipto. Porém, aí tem um grande problema. Eu estou colocando muitas vezes um vegetal totalmente diferente daqueles vegetais nativos de determinada região. E com isso, eu posso justamente alterar a biodiversidade daquele local, afetando espécies vegetais e afetando também espécies animais. Falando agora a respeito da fragmentação de habitats, a construção de rodovias e ferrovias fragmenta, isto é, separa os habitats.
Para ligar essas porções separadas, permitindo que os animais circulem em segurança, são construídas pontes verdes ou ecodutos. Essa medida, adotada em muitos países, evita a morte de animais por atropelamento e acidentes nas estradas. Abaixo, vemos um trecho do primeiro ecoduto no Brasil, sobre o ramal ferroviário sudeste do Pará, na Floresta Nacional dos Carajás, no Pará, que tem mais de 30 pontos de travessia, incluindo túneis. Observem bem nessa imagem. Aqui temos justamente travessias, construídas de fato para não alterar tanto a biodiversidade da região, para não quebrar justamente, não fragmentar os habitats das espécies animais que habitam esse local. Trago aqui para vocês apenas um exemplo de inúmeras matérias que podemos ver na internet que apresentam justamente consequências dessas quebras de habitat. Rodovia da Morte. 6 animais morrem atropelados por dia na BR-262, que cruza o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Uma área de imensa biodiversidade, que, no entanto, após essa construção da rodovia, diversos animais passaram a sofrer com esse problema. Como a gente bem pode observar na imagem, o animal que foi justamente atropelado. Preservação das formações vegetais. A preservação das formações vegetais originais, em especial das formações florestais, é fundamental para a manutenção da biodiversidade. Por isso foram criadas por lei, em muitos lugares do mundo, áreas protegidas, como os parques nacionais e as reservas ecológicas. Em parte dessas áreas, é permitida a exploração pelas comunidades tradicionais que ali vivem. Em outras, não é permitida a exploração, apenas pesquisas científicas ou turismo ecológico, por exemplo. No Brasil, as áreas protegidas por lei são denominadas Unidades de Conservação, também apelidadas de UCs. Essas áreas podem ser áreas de conservação de proteção integral, onde são proibidas a presença de moradores e a extração de recursos, ou seja, não é permitido estabelecer moradia, nem retirar recursos dessa região com fins econômicos, ou seja, para lucrar em cima disso. As atividades permitidas são apenas de pesquisa, educação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. E tem também as unidades de conservação de uso sustentável, que, como o próprio nome diz, permite um determinado uso com muitos cuidados. Nessas áreas, a presença de moradores é permitida em associação com o uso sustentável dos recursos naturais e proteção às populações tradicionais. Muitas áreas que concentram biodiversidade estão localizadas em propriedades particulares. Nesse caso, a lei brasileira prevê que o proprietário pode, se desejar, transformar suas terras em uma reserva particular do patrimônio natural, a RPPN, contribuindo com a preservação ambiental. Conheça um exemplo desse tipo de área protegida, como está aqui na foto, a chamada Fazenda Bucão, no município de Aimorés, no estado de Minas Gerais. E essa mesma fazenda vai ser essa daqui da segunda foto, só que agora com a paisagem reflorestada, isso no ano de 2011, 10 anos depois dessa primeira foto. E a história dessa propriedade é que em 1990, o fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa Lélia decidiram trazer a Mata Atlântica de volta à Fazenda Bucão, propriedade da família. A fazenda estava bastante degradada, pois a vegetação original havia sido retirada para a implantação de pasto para a criação de gado. Com parcerias e recursos, foram plantadas mais de 4 milhões de mudas de espécies nativas. Hoje a fazenda é uma reserva particular do patrimônio natural, e nela se encontram as matas recuperadas, além das nascentes de rios e de animais que antes corriam risco de extinção. E com esse grande exemplo, finalizamos a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.